Olá, e a gente vem para mais uma edição, mais um por ser uma edição a mais, não apenas só mais uma. Como você sabe, a gente sempre procura enaltecer isso daqui, não é mérito de Felipe Farias não, é principalmente teu que nos acompanha aqui, nos dando essa audiência e dos nossos entrevistados sobretudo, porque como eu digo, a gente tem sempre essa preocupação em respeito a ti, como cidadão, como eleitor, como alguém que exerce a sua cidadania. E aí a gente chega com mais esta edição do Com a Palavra, trazendo debate de ideias, de políticas, o seu espaço aqui do ACTA para esses debates. E com alguém que provavelmente, possivelmente, projeta-se aí é um assunto que a gente tem relembrado sempre, eleições 2024 estão vindo aí, vamos fazer essa análise com alguém que muito provavelmente, talvez, virá a ser personagem de dentro deste processo. A gente tem tocado nesses assuntos, daqui a pouco você vai saber por que essa referência. Temos o prazer de receber como entrevistado, nesta edição do Com a Palavra, o ex-presidente da Juventude do PDT, um dos segmentos presentes no PDT e praticamente todos os partidos, tem alguns desses segmentos, e atual assessor parlamentar na Câmara Municipal de Maceió, Caio Lima. Bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. E você é uma pessoa que eu já admiro há muito tempo. Obrigado. Eu, que sou um pouco mais novo do que você, acompanhei você como comunicador na televisão e certamente todo maceioense conhece muito a sua imagem. Portanto, é uma honra estar aqui, tanto por estar lhe acompanhando nessa entrevista, quanto por estar no ACTA, que é um portal que há muito eu esperançava que tivesse aqui em Alagoas, uma mídia independente, uma mídia que pudesse falar sem os arranjos que a gente conhece da estrutura política de Alagoas, que pudesse falar de maneira independente, abertamente, que a gente pudesse tocar nos assuntos. Eu sempre falo que o jornalismo, a mídia, a comunicação, ela é o oxigênio da democracia. Não há democracia possível no mundo se não tiver um jornalismo empoderado, livre e independente. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço pelas palavras e pode falar mesmo. Um pouquinho não, muito mais jovem do que Felipe Farias. Sim, e a gente está falando justamente sobre isso. Vamos falar de juventude na política, juventude nos partidos também. E como eu costumo dizer, afinal de contas, ou então um consolo para mim. Longevidade, ou um pouco de longevidade também é um dom, afinal de contas, Mas como a gente colocou, na semana passada, por exemplo, a gente tratou aqui dessa questão partidária, mostrando esta situação. O nosso entrevistado, o vereador Fábio Rogério, estava num partido que não é da base a qual ele pertence. E ele é da base do prefeito de Maceió, porém o partido em que ele está, o PSB, não é da base do governo do estado, que são opositores entre si. E aí, a propósito dessa conjuntura, dessa situação de partidos não corresponderem muitas vezes à base a que estão seus integrantes, de início, você esteve na presidência do segmento Juventude do PDT. Sim, Felipe. Esse assunto é muito complexo, mas eu analiso que são dois problemas que a gente tem em relação à vida partidária no Brasil. Um problema é estrutural, eu vou explicar daqui a pouco, e outro problema é conjuntural. E aí é mais focado em Alagoas. Mas o problema estrutural é que a gente tem mais de 30 partidos no Brasil. Então começa daí, você não tem 30 ideologias no Brasil. O que acontece é que os partidos, num pós-ditadura, que foi um movimento importante, obviamente você teve liberdade política, as pessoas começaram a ressurgir os partidos que lá atrás foram caçados. O problema foi o que se seguiu depois, é que os partidos viraram verdadeiros cartórios. Então, como a legislação eleitoral ela obriga que você esteja afiliado para disputar a eleição, os partidos viraram, a maioria deles, balcão de negócio. Então você tem partidos hoje que não tem nenhuma ligação sequer com aquilo que lhe fundou, com o seu estatuto, com seus princípios de ideologia. Essa é a parte estrutural. Então a gente tem um problema a se resolver, é um problema muito complexo, mas é um problema que a gente precisa resolver, porque ninguém hoje, assim, sem consciência, ou pelo menos a maioria das pessoas, busca um partido para se filiar tão somente porque gostam daquela ideologia. O que foi o meu caso, eu me filiei porque eu gostava da ideologia, mas isso é exceção, eu gostava e gosto ainda. Então é o que chega no problema conjuntural. O seguinte, Felipe, em 2017, eu estudante de Direito da UFAL,
estava estudando Direito na UFAL e me filiei no PDT. E por que escolhi o PDT para me filiar? Porque é um partido que a sua história se confunde com a história da construção do Brasil moderno. É um partido que a corrente do PDT, que é o trabalhismo, foi criada lá atrás por Getúlio Vargas. Então a gente tinha um Brasil semi-feudal, um Brasil oligarca, em que tinha a política do café com leite, em que as oligarquias de Minas e de São Paulo controlavam os destinos da República. E aí a gente teve, a partir de 1930, uma revolução com Getúlio Vargas, que, obviamente, muito contraditória, eu não esqueço disso, é muito contraditória, e teve ditadura no meio, teve repressão e tudo mais, mas o saldo disso é que a gente saiu do Brasil semi-feudal para um Brasil industrial, um Brasil moderno, em que se tinha uma Petrobras, Estradas Brás, porto, aeroporto e tudo mais. A gente tinha a CLT, a gente teve, por exemplo, antes de Getúlio, o samba e a capoeira eram crimes de vadiagem. A gente teve o sufrágio universal, em que as mulheres puderam votar em 1932. Enfim, foram muitos avanços. E essa corrente veio se seguindo com Juscelino Kubitschek, com João Goulart e com Brizola, que não chegou a ser presidente, mas foi uma grande figura nacional. E aí, depois, pós-morte do Brizola, em 2017, meados de 2017, ali o Ciro Gomes chega para discutir a política nacional com o seu Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, eu me identificava muito com isso tudo, né? Quais eram as condições de a gente ter uma reforma estrutural que trouxesse distribuição de renda, igualdade social e todas essas questões. Então, eu estou aqui lhe explicando para dizer como é que eu chego ao PDT. Eu chego nessa ideia de transformar um Brasil hoje, políticas neoliberais, num Brasil em que voltasse a ter emprego, renda e tudo mais. Então eu chego no PDT para isso. Agora sim, a realidade que me espera aqui em Maceió foi uma totalmente diferente e a gente pode ir explorando elas aqui ao longo da entrevista. E aí eu pegaria justamente a partir daí. Decepcionou a realidade com a qual se deparou dentro do partido especificamente? Certo. Assim, eu tive muitas alegrias, muita honra de participar 5 anos da minha vida do PDT. Então, entre 2017 e saí em 2022, ano passado, numa questão de conjuntura das eleições. Eu vou explicar por quê. Mas assim, eu posso dizer que eu fui muito feliz no PDT em relação à minha formação política. Tenho amigos e companheiras do Brasil todo, que até hoje eu guardo a amizade e o sentimento de luta e de sonhos são compatíveis até hoje. Agora, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, de fato, eu me decepcionei. Me decepcionei porque o partido ele não teve, há muito aqui, o PDT, infelizmente, ele não se conecta mais com o seu propósito. É um partido, como tantos outros, infelizmente, eu costumo repetir isso, se colocou assim, é um termo muito forte, mas se colocou na vulgaridade da política local. Entende? E abriu mão de um projeto. Então, só para exemplificar, Felipe, em 2020, eu, presidente de juventude do PDT, achava que a gente tinha um grande quadro, porque eu tenho um grande respeito, que deveria ser candidato a prefeito para a gente colocar o nosso projeto na rua, que era o Ronaldo Lessa. Por questões próprias, e aí o Ronaldo que tem que explicar isso, ele abre mão de ser candidato para se coligar ao JHC e ser vice-prefeito. Eu, naquela época, já achava o JHC uma pessoa nada a ver com o nosso campo. Nós temos uma tradição de centro-esquerda, o JHC sempre, para mim, foi um proto-bolsonarista. Mas aí é dele, quem aceitou foi o Ronaldo. Então o Ronaldo aceita e eu fico contra. Logo depois a gente voto vencido, a democracia é isso e o partido avança. Logo depois, assim, o Ronaldo, sem mais nem menos, sem dar explicação, sai e vai para outro grupo político. Então, assim, eu não tenho compromisso com isso. Eu não tenho compromisso em ficar surfando de grupo em grupo, porque eu não estou na política por cargo ou qualquer outra coisa. Eu quero saber qual é o norte que a gente tem para discutir um projeto que emancipe Maceió e Alagoas dos descasos que vem cometendo assim, há muitos anos, que a gente sabe que a gente está num estado muito difícil, né? E a propósito dessa questão também, eu, inclusive, Felipe Farias, fico muito à vontade, porque é também um político por quem tenho muito respeito, admiração, inclusive pela carreira política consolidada, pelo nome que fez, pela ascendência, pela ascensão de uma condição. Ele não estava tão em projeção, voltou a estar agora, ascendeu a 2 cargos importantes, a direção do executivo do município, ainda aqui nessa condição de vice, e a direção do executivo estadual também na condição de vice-governador aqui do estado de Alagoas. Não é para qualquer um. A despeito disso, nosso entrevistado de hoje não é a primeira pessoa que faz questionamentos à posição do ex-governador, agora vice-governador Ronaldo Lessa, questionando a pessoa dele, as escolhas pessoais que ele fez. E aí eu até reforçaria,
como já chegou a dizer um entrevistado aqui, você acha uma grande contradição, acha uma mudança de projeto e carreira política? Chegou alguém a dizer até que haveria um comprometimento da própria biografia do ex-governador, atual vice-governador. Então, assim, para encaminhar essa resposta, Felipe, eu quero pontuar também e reforçar aquilo que você falou. Eu tenho um grande respeito pela história do Ronaldo. É uma pessoa assim que a sua história não precisa provar mais nada a ninguém. Ele sabe, assim, quem pesquisar a história da Alagoas vai saber o que o Ronaldo fez na década de 90, 2000 e tudo mais. Então é um grande quadro e a minha frustração não é porque eu sei que a gente poderia fazer mais com o Ronaldo liderando o PDT. Entendeu? Então, assim, essa é a minha frustração. A gente poderia fazer mais. Não é porque eu desabono ele, muito pelo contrário, porque eu sei do seu potencial. Ele agora, que está assim, abrindo mão de alguma coisa. Então, eu fico numa posição, porque eu tenho 27 anos hoje, Felipe, assim, o Ronaldo já tem mais de 70. Então, eu fico numa posição, porque eu estou com essa energia, e os companheiros que me seguiram na juventude estão com essa energia de mudar o status quo de Maceió, coisa que o Ronaldo tinha lá nos anos 90. Então, ele está no período da vida que as razões por que ele faz as escolhas dele são outras. Então, assim, eu lamento isso, porque eu acho que essa chama a gente nunca pode perder. Talvez o Ronaldo tenha perdido em algum momento, embora agora ele está como vice-governador, está fazendo um grande trabalho. Não discordo disso, está fazendo um grande trabalho. O Ronaldo tem muito a contribuir. O problema é que eu acho que a gente poderia ter feito muito mais em relação ao PDT, em relação àquilo que o PDT prega, porque o PDT tem uma excelente história e pode contribuir muito com Alagoas. Essa é a minha frustração. Então, assim, é um grande quadro que nesse momento da vida optou por não lutar mais. E aí é legítimo da parte dele também, já fez muito por nós e está tudo certo. Mas aí cada um seguiu os seus caminhos diferentes. A gente vai para um intervalo até nesse raciocínio, mas já continua, viu? Você deve lembrar, nosso estado era destaque nacional sobre violência. Alagoas era o estado mais violento do Brasil e Maceió, uma das cidades mais violentas do mundo. Mas com o trabalho sério do governo do estado, isso está mudando. O governo enfrentou o problema da segurança, fortalecendo e integrando a polícia, investindo em tecnologia, fazendo novos concursos e contratando mais policiais, criando a Patrulha Maria da Penha e o Ronda no Bairro, construindo novas penitenciárias, delegacias da mulher e CISPs. Resultado: hoje, a segurança de Alagoas melhorou. Saímos do ranking de estados mais violentos e entramos na lista dos estados mais seguros. Ainda temos muito para avançar, por isso, pode ter certeza, esse trabalho não vai parar. Vamos seguir investindo em segurança e buscando a paz por todo o estado. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Neste Braskem Explica, vamos contar como estão os trabalhos nas áreas de desocupação e monitoramento e dos flechais. Máquinas e equipamentos fazem o fechamento dos 35 poços de sal. E uma das mais modernas redes de monitoramento do país é utilizada para detectar eventuais movimentações do terreno. Já as equipes de vigilância, limpeza e controle de pragas atuam nas ações de zeladoria e cuidado com os bairros. Obras de manutenção estão em andamento para a preservação do patrimônio histórico, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Na encosta do Mutange acontecem agora a terraplenagem, drenagem e o plantio da cobertura vegetal. E nos flechais, equipes realizam ações para promover o acesso da comunidade a serviços públicos e incentivar a economia local, atendendo moradores e comerciantes. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco aqui do Com a Palavra, tendo o prazer de ter como entrevistado desta edição o ex-presidente da Juventude do PDT aqui em Alagoas e atual assessor parlamentar da Câmara Municipal de Maceió, Caio Lima, com quem a gente abordou agora há pouco essa questão aí da conjuntura, né? Ele que inclusive deu uma bela explanação, uma aula mesmo sobre história do partido. E aí
são essas contribuições, né, gente, que o Com a Palavra também traz aqui para a gente em todas essas discussões. E aí, contextualizando agora, meu caro, você está, e aí, se me permitem, eu falo você, por conta daquela questão que a gente falou no primeiro bloco, hein? Você, nesse momento, não está mais no PDT, né? Sequer, não é não presidente da juventude, mas não está no PDT, não tem filiação. Perspectivas. Então, eu saí do PDT de acordo com essa conjuntura que eu já expliquei, e esse ano, assim, eu tive um honrado e grato convite da vereadora Teca Nelma, porque eu tenho uma admiração grande, que vem fazendo um mandato muito combativo em Maceió, que vem pautando as coisas necessárias. Assim, eu costumo dizer que a Teca é a esquerda possível e necessária que a gente tem aqui em Maceió, porque na Câmara me parece que não tem mais alguém que possa, como ela, pegar essas pautas. E ela me chamou para ajudar no mandato. Então, eu aceitei esse convite muito honrado, não só eu e os companheiros do PDT também, como o Tiago Toledo, Charlene, a gente que fazíamos parte do grupo do PDT, estamos agora no grupo da vereadora Teca Nelma. Em relação à definição de partido, a gente ainda não teve, porque a gente tem que esperar as coisas acontecerem aqui. Agora a gente sabe que é muito antecipado a gente falar agora em qual partido a gente estará. Mas a Teca hoje é uma vereadora do PSD, não tem perspectiva de mudança, e a gente está seguindo a sua liderança. Então essa é a conjuntura do momento. E fazendo aí, essa interface entre a proposta de discussão do programa com essa situação fática mesmo, né, dessa conjuntura desse momento, realmente a gente vê a combatividade da vereadora Teca Nelma, e aí você coloca justamente essa informação. Ela é formalmente filiada ao PSD, um partido que no mínimo tem uma linha que não é de esquerda. Seria, pelo menos, centro-direita. Também a gente tem a situação do PSB, que é um partido, também fez essa trajetória. A gente mencionou agora há pouco o ex-governador, atual vice-governador Ronaldo Lessa, que recentemente teve sempre o nome associado ao PSB, mas agora está no PDT. E o PSB hoje é uma sigla ligada ao governo esse comandado pelo MDB. Como explicar isso? Como fazer lógica diante desse quebra-cabeça, Caio? Não tem lógica, né? Assim, não há como explicar de maneira sensata para as pessoas que estão por fora porque assim, Felipe, nós que somos do meio político, jornalistas e tudo mais, a gente consegue compreender essa lógica. Mas explicar isso assim de maneira rápida é quase que impossível. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: de fato, as ideologias, quando chega a nível... Vejamos bem, a gente tem 5 mil e tantos municípios no Brasil, 27 estados se a gente for contar com o DF. E os partidos, eles não têm um direcionamento direto do nacional para o estadual, para os municipais. Então a gente tem assim um mundaréu de siglas para cá e tal. Por exemplo, essa semana mesmo a gente viu notícias de que o PT não vetou possíveis coligações com o PL nas eleições do ano que vem. Sim, ou seja, a gente pode ter... Inclusive até enaltece, endossa possíveis coligações, ou seja, PT, o partido do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se coligando, vejam só, com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, então assim, o que salta para nós é que o Brasil precisa passar por uma profunda reforma política. A gente precisa de várias reformas, administrativa, tributária, trabalhista, previdenciária, mas urgentemente uma reforma política. Então a gente não pode permitir que os partidos sejam balcão de negócio. Então assim, inclusive, Felipe, é muito caro você ser dono de um partido aqui, você vende muito caro isso. As pessoas fazem isso, que é um crime, entendeu? Então se faz muito, vender partido. Que é um absurdo, né? O partido tem que ser uma organização que pertence à sociedade. Então você tem determinado conjunto de interesses, você tem determinado conjunto de ideias e você vai para aquele partido porque você acredita nisso. O que não acontece de fato aqui. Então é por isso que a gente vê siglas de um lado ou de outro do espectro político sem nenhum menor compromisso com aquilo que lhe propôs a sua criação, né? A gente falou agora um pouquinho sobre projeções, eu coloquei em linhas gerais e agora especificando um pouquinho mais. Intenção em
filiar em participar do projeto do projeto, efetivamente, o Programa Político 2024? Sim, então, se eu disser que não, eu estaria mentindo. Eu estou na atividade política desde os meus 15 anos, movimento estudantil, secundarista, quando comecei lá no IFAL, onde fui aluno, continuei na UFAL, fui presidente de juventude, fui liderança de juventude, fui candidato ano passado. Entretanto, nesse momento, eu estou no grupo da TECA. E a TECA é a principal liderança e estou focado em que ela se reeleja, porque eu acho que é um mandato, e falo isso com muita convicção, é um mandato necessário para Maceió. Então, onde eu estarei nesse tabuleiro, ainda não sei. Fica a determinação da TECA. Mas o grande foco nesse momento é que ela seja reeleita, porque eu acho que Maceió merece. E, inclusive, quando esteve aqui com a palavra pela última vez, a vereadora Teca Nelma reiterou a intenção de, sim, se candidatar à reeleição para um novo mandato de vereadora como representante aqui, integrante da Câmara de Vereadores de Maceió. Aí eu afunilaria mais o questionamento. Obviamente que Caio Lima, se lançando efetivamente a uma pretensão eleitoral, poderia se chocar com esse mandato, ou não, o da vereadora. Ou há possibilidade de lançar o nome de início. Tem intenção? Não necessariamente se choca, não. Assim, a nossa relação com a TECA é uma relação muito franca, muito aberta. Agora, assim, na política a gente tem que perceber a melhor estratégia. A política é guiada por estratégia, é um jogo, a gente tem que ter noção disso, e tem muitos interesses envolvidos. Então, se a gente tem a justa pretensão de fazer com que as pessoas melhorem, com que a cidade melhore, com que a gente possa socorrer as pessoas que são vítimas desse descaso geral institucional que acontece em Maceió, a gente tem que saber que a gente precisa ganhar. E para a gente ganhar, a gente precisa ter estratégia. Então, assim, eu não me oponho, mas eu também não imponho, porque uma candidatura séria, ela não pode nascer da sua pretensão, ela tem que nascer de um conjunto de fatores, eu sempre defendi isso. Então, obviamente que a gente tem uma vereadora de mandato que ela precisa estar na Câmara na próxima legislatura, porque, como eu digo, ela consegue reunir esses interesses que são mais caros para a população mais vulnerável de Maceió. Então, eu estou no jogo, mas eu posso jogar em diversas posições, se assim eu posso lhe responder. E mais ou menos. E por outro lado, também, por prospecção, alguém já entrou em contato, um outro partido dessa linha daí, haveria algumas opções ou já de antemão descartadas, obviamente que a gente imagina, PDT, não. Eu não diria não ao PDT, jamais. Como eu disse, a minha relação com o PDT não é uma relação casual, assim, de momento. A minha relação com o PDT é uma relação de formação política daquilo que eu acredito frente à história do PDT. Então, o PDT, eu costumo dizer, o PDT é minha casa, embora neste momento eu não esteja nela. Então, tudo pode acontecer. O que eu posso dizer agora voltando a repetir, assim, eu estou focado naquele que é o meu trabalho hoje, que é ser assessor de uma vereadora que está cumprindo um excelente papel em Maceió. Então, ela que vai liderar esses caminhos para onde estaremos no próximo ano. Creio eu que no PSD, mas ainda é muito cedo para dizer. Mas, assim, o PDT, eu sonho um dia voltar, obviamente eu sonho um dia voltar e que o partido retome a sua justa pretensão, aquilo que o Brizola chamava de socialismo moreno, o trabalhismo, que volta com aqueles programas. O PDT, Felipe, assim, é um partido que eu até me emociono em falar, porque construiu, por exemplo, o maior projeto educacional da América Latina, que foram os CIEPs, que chamavam de brizolões, em que as crianças, filhos da pobreza, não tinham só aquela aula dentro da sala de aula careta, elas tinham cinema, elas tinham dentista, elas tinham médico. Então, é esse sonho que eu tenho para Maceió, sabe? Transformar o Maceió naquele sonho de Darcy Ribeiro, de Brizola. Então, assim, o PDT eu acho que é o melhor instrumento para isso. Eu sonho sim um dia voltar para o PDT, não nego isso. A gente vai para mais um intervalo, mas retorna. Você deve lembrar, nosso estado era destaque nacional sobre violência. Alagoas era o estado mais violento do Brasil e Maceió, uma das cidades mais violentas do mundo. Mas com o trabalho sério do governo do estado, isso está mudando. O governo enfrentou o problema da segurança, fortalecendo e integrando a polícia, investindo em tecnologia, fazendo novos concursos e contratando mais policiais, criando a Patrulha Maria da Penha e o Ronda no Bairro.
construindo novas penitenciárias, delegacias da mulher e CISPs. Resultado: hoje, a segurança de Alagoas melhorou. Saímos do ranking de estados mais violentos e entramos na lista dos estados mais seguros. Ainda temos muito para avançar, por isso, pode ter certeza, esse trabalho não vai parar. Vamos seguir investindo em segurança e buscando a paz por todo o estado. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Neste Braskem Explica, vamos contar como estão os trabalhos nas áreas de desocupação e monitoramento e dos flechais. Máquinas e equipamentos fazem o fechamento dos 35 poços de sal. E uma das mais modernas redes de monitoramento do país é utilizada para detectar eventuais movimentações do terreno. Já as equipes de vigilância, limpeza e controle de pragas atuam nas ações de zeladoria e cuidado com os bairros. Obras de manutenção estão em andamento para a preservação do patrimônio histórico, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Na encosta do Mutange acontecem agora a terraplenagem, drenagem e o plantio da cobertura vegetal. E nos flechais, equipes realizam ações para promover o acesso da comunidade a serviços públicos e incentivar a economia local, atendendo moradores e comerciantes. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente vem para este terceiro e último bloco, como a gente sempre frisa, né, que quando as entrevistas rendem, e esta está rendendo também, felizmente, não por mérito de Felipe Farias, por mérito de nosso entrevistado, assessor parlamentar Caio Lima, a gente chega para o terceiro e último bloco aqui do Com a Palavra nesta edição. E a propósito aí, como sempre, né, como é o protocolo, é a praxe aqui do programa, a gente entra para o âmbito mais nacional, uma pauta de conjuntura nacional. Ele citou aí lideranças do partido de âmbito nacional, citou o ex-governador Leonel Brizola, o projeto político dele lá. E aí eu acrescento uma outra figura, porque eu tenho o maior respeito também, um grande político de projeção, tanto de formação, por formação de si, quanto por projetos, mas que, como diz a história, foi alguém que o Brasil perdeu, com quem o Brasil perdeu a oportunidade de ter um excelente presidente. Me refiro a Cristóvão Buarque, que já chegou a integrar o PT, foi um dos fundadores, ex-reitor da UNB, nada menos que isso, e um quadro respeitabilíssimo do PDT, né? Aí eu colocaria nesse momento essa situação que a gente está vivendo no Brasil hoje, ela, na tua opinião, é de esperança ou de expectativa? A gente está vivendo uma situação de algum atendimento de algumas dessas pautas sociais, porém, estamos vivendo uma resistência como nunca vivemos. Vide, por exemplo, o vídeo, né, que viralizou nas redes sociais no fim de semana, o casamento da moça lá, ostentando no véu de noiva a bandeira do Brasil, no lugar do véu a bandeira do Brasil, e ostentando a tornozeleira eletrônica. Pois é, Felipe, eu vejo com muita preocupação ainda o momento político que o Brasil vive. Eu digo que a gente ganhou uma batalha que foi a eleição. Assim, eu estou do lado totalmente oposto daquele desgoverno fascista que foi o governo Bolsonaro. Isso eu quero deixar pontuar, deixar bem claro assim para o nosso telespectador. Mas eu acho que a gente não venceu o fascismo, eu acho que a gente venceu uma eleição e que a gente tem que muito construir um novo marco de país para que isso não volte. E aí eu queria fazer, se me permite, uma análise rápida daquilo que eu estou vendo assim, nesses primeiros meses de governo Lula, né? Então, assim, a gente reconstruiu um ambiente civilizado, isso eu posso dizer, democrático. A gente conseguiu... Desculpe interromper, só para não perder a tradição do programa, que é o entrevistador, uma vez ou outra, interromper o entrevistado. Não é muito, não passa de duas. Tá mesmo reconstruindo? Eu acho que sinaliza para isso. Assim, por exemplo, eu vou citar uma coisa. Agora há pouco a gente está discutindo a execução aqui em Maceió da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que dá fomento para a cultura. Essa lei foi vetada no governo passado integralmente, sem a menor justificativa, só por preconceito. E o governo Lula, por exemplo, recriou o Ministério da Cultura, a execução está caminhando e a gente está
começando a debater. O que quer dizer que assim, o governo está acertando em tudo? Não está mesmo. É essa análise que eu quero fazer. Então, assim, eu acho que o governo Lula é um governo que a gente pode, pelo menos, respirar um pouco, sem ter o receio de que o chefe do executivo vai toda hora ficar falando bravatas e comprometendo o Estado Democrático de Direito. Então, isso a gente não tem. A gente não tem no Lula, por exemplo, assim, uma insurreição anticonstitucional, não tem. Desculpa mais uma vez da intromissão. Sim. A gente vai transcorrer o 7 de setembro com mais calma do que os últimos 2 anos. Sem medo né, de uma quartelada, sem medo de tanque na rua, porque ele ficava prometendo isso, mas também nunca teve coragem de fazer, porque é um covarde. É isso que ele é. Mas assim, agora sim, no ponto de vista, Felipe, de projeto político-econômico, de estrutural do país, eu tenho muita preocupação, porque veja só, a gente não conseguiu, nem nos governos Lula 1, Lula 2, Dilma e agora Lula 3, a gente não conseguiu superar essa lógica em que você tem uma exacerbada carga tributária em cima da classe média, enquanto que os super ricos do Brasil quase não pagam e acumulam capital e capital e capital. Então a gente tem um país que é saqueado todos os dias pela dívida pública, que em última análise são os banqueiros, que sempre, de todas as maneiras, seja a crise, seja a prosperidade, continuam a concentrar renda. E o que é que isso importa na vida de nós todos? Importa que a gente não tenha um ambiente econômico saudável para voltar a produzir emprego, geração de renda, porque as pessoas, Felipe, do Nordeste, do Brasil todo, elas não querem Bolsa Família, elas querem um emprego, elas querem produzir, elas querem educar seus filhos, elas querem progredir com o justo suor do seu trabalho. E esse caminho é que eu não estou vendo. Então a gente teve, por exemplo, agora a aprovação do arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos, que é nessa mesma lógica de enxugar recursos, de congelar gastos, enquanto que o Brasil esse ano vai pagar 700 bilhões da dívida pública, que só em juros, que é juros para banco, para os grandes ricos e tudo mais. Então, nesse sentido, eu não vejo até agora o governo Lula pelo menos tentando combater e fazer esse debate e ir para cima dessa banqueirada que domina o Brasil há séculos, né? Um aspecto que é enaltecido no presidente Lula, na pessoa, no político Lula, e que eu também enalteço, mas com ressalvas, que é essa imensa capacidade de articulador, muito mais do que negociador dele, que, por exemplo, Dilma Rousseff não teve e que levou ao golpe. Isso, na tua opinião, poderia ser uma das causas desse problema? Ou seja, Lula negocia demais e a gente não chega a um momento de finalização, um momento de bater na mesa, por assim dizer. E quando aconteceu o golpe, por exemplo? Então, eu não posso negar que o Lula é um exímio negociador, né? Não sou eu aqui que vou dizer ao Lula como se deve fazer política, porque ele é um mestre de fazer política. Então, isso é. Agora, o que resulta disso em política pública é o que eu posso avaliar. É que o Brasil não vai bem nas contas. Isso eu posso avaliar. Então, assim, é justo que numa democracia que você tem um parlamento totalmente empoderado e que não tem compromisso com os gastos do executivo e que tem como um presidente uma pessoa que aqui nós alagoanos, e a gente, se quiser, pode entrar nessa, conhecemos bem, que não é um sujeito fácil, que é o Arthur Lira, então ele tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Eu concordo que o Lula tem que tomar muito cuidado. Agora sim, negociar sempre vale a pena na democracia. Agora, negociar para quê? Então, assim, norteia um caminho e a gente vai junto seguir. Agora o Lula tem que ter compromisso de dizer assim, olha, o que eu quero fazer é colocar dinheiro na educação, na saúde, gerar emprego, gerar renda, e esses são os caminhos. Agora vamos juntos para a gente poder pressionar o Congresso, aí todos nós vamos juntos. O que não pode é fazer essas negociações, como é sempre da história do Brasil, por baixo dos panos, porque depois sempre estoura a crise e a gente dá sempre imagem, porque como dizia o Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Então a gente não pode vacilar nessa coisa, porque o Bolsonaro está inelegível, mas o bolsonarismo não está morto. Então, essa é a minha preocupação, não é de criticar o governo Lula, muito pelo contrário, graças a Deus que Deus é brasileiro e conseguiu trazer ele de volta para o poder. E o Nordeste? E o Nordeste também, precisamente. Mas a gente tem, por isso que eu falo, eu estou mais no papel de chamar a atenção, aqui do auge da minha humildade, de chamar a atenção do que de criticar um governo que eu acho que tem que cumprir o seu caminho mesmo. Mas assim, a minha preocupação é essa, eu acho que se a gente não melhorar efetivamente assim na vida do povo, no dia a dia, de ficar só nesse discurso macro, a gente não vai conseguir mostrar que veio. E ainda pergunto, de qualquer forma, a importância que tem, o grande calcanhar de Aquiles, que é a educação. Por quê? Porque
Alagoas não representa sequer 1% do eleitorado brasileiro. E, no entanto, foi o Estado que elegeu Arthur Lira, que hoje tem toda esse poderio aí. Já tinha no governo Bolsonaro e continua tendo. Ou seja, um Estado que tem menos de 1% do eleitorado faz essa diferença. Negativa, mas faz. Educação, a saída é essa. A saída é a educação. E aqui eu quero dar o testemunho pessoal, Felipe, porque assim, se eu tenho condições hoje de minimamente analisar e participar ativamente da política, é porque eu tive uma escola pública que me educou. Eu sou filho de trabalhadores. Meu pai é taxista, minha mãe é dona de casa. E eu estudei em escola pública a minha vida toda. E hoje, assim, só não é para me gabar, mas para me apresentar ao público. Hoje eu sou servidor público concursado do Estado de Alagoas, sou assessor parlamentar, né? Estou finalizando o curso de Direito na Universidade Federal de Alagoas, aqui na UFAL. Então, tudo isso eu devo à escola pública. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, fiz o ensino médio no que chamava Escola Técnica, que hoje é o Instituto Federal de Alagoas. E eu devo isso muito à escola pública. E aí também já me salta uma nova preocupação, é que Maceió e Alagoas vai muito mal nesse quesito também. Né? Se a gente pegar, por exemplo, uma cidade encravada no semiárido nordestino, lá no Ceará, chamada Sobral, ela saiu de 2005 da posição 1.000 e tantas dos 500 mil municípios do Brasil para primeiro há muitos anos em IDEB e todos os indicativos que a gente possa apontar com um projeto municipal de educação. Aqui em Maceió a gente fica discutindo roda gigante, cadeira gigante, tudo gigante e a educação minúscula. Então é preciso que a gente chame a atenção para isso, porque Maceió só vai se emancipar dessa miséria que nos alastra, porque é preciso, Felipe, a gente rasgar o véu de uma marketagem aparente de que está tudo bem em Maceió. Não está. A gente está numa cidade que tem 5 bairros afundados e ninguém toma conta disso, ninguém reverte essa situação. A gente está numa cidade que a educação vai de mal a pior e fica parecendo que está tudo bem. Não está. Então, a gente só vai ter uma cidade gigante, não é colocando coisas gigantes, não. A gente tendo uma gestão gigante que se preocupe com o nosso povo. O ex-presidente da Juventude do PDT, atual assessor parlamentar na Câmara Municipal de Maceió, assessor da vereadora Teca Nelma, quem a gente deixa aqui os nossos cumprimentos também, Caio Lima, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, espero voltar aqui muitas vezes para a gente discutir o nosso futuro. Quantas sejam necessárias. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui, desde já agradecendo demais a tua audiência, esperando ter aí mais uma vez contribuído, do meu ponto de vista, excelente participação, muitos esclarecimentos no que pôde falar, no que pôde trazer de contribuição aí o nosso entrevistado dessa vez, sem desmerecer nenhum dos anteriores. E, como você sabe, né, a gente sempre encerra com um para refletir, com aquele para a gente pensar um pouco, pelo menos até a próxima edição. Você não pode se esquivar da responsabilidade do amanhã, eximindo-se dela hoje. Abraham Lincoln. Até.